Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. E antes de começar esse episódio, já quero deixar uma dica para vocês. Fones de ouvido e escutem à noite, porque hoje nós prometemos contar histórias leves e suaves para vocês terem bons sonhos. E aqui hoje comigo, Sr. Ufujack. E aí? E aí, PH? Pronto para uma noite de insônia? Daquelas. E hoje nós vamos compartilhar esse sonho com os nossos ouvintes, que essas histórias não vão deixar ninguém dormir. Eu vou dormir de boa. Eu não, porque ele está de volta. O senhor nota marrom alta, Márcio Coxa, bem-vindo novamente. Opa, legal, já dá pra pedir a carteirinha aí ou não? Daqui uns dias você pode passar na RH já, que a gente já faz todo o registro lá certinho, beleza? Beleza, jóia. Eu vou mandar uma foto bonita pra pôr no crachá aí. Demorou. Enquanto o Márcio não passa no RH lá, nós vamos pra nossa vinheta, porque daqui a pouquinho, lá vem história de fantasma. E dessa vez, fantasmas na estrada. Parapsicologia, corpo bioplasmático, clarividência, cruz na estrada, poeira de estrelas. Acredite se quiser. Eu já quero começar com os dois pés na porta, assim, quebrando tudo. Márcio, eu não preciso nem falar que você já rodou o Brasil inteiro, de repente até fora, pelas estradas, madrugadas a fio, contato com outras pessoas que também fazem essa mesma coisa. Então história é uma coisa que não falta pra você, né? Quando o assunto é fantasma nessas estradas por aí. Sim, é que eu costumo dizer, né? Aos longos desses 34 anos que eu rodei pra estrada aí, eu vi tantas histórias que você sabe que eu agradeço bastante aí a internet e a podcast de eu ter aí como contar para todo mundo, né? Que até então, você sabe que tem gente que não gosta de ouvir história e não tem tempo, né? E agora quem é fã de podcast e gosta de boas histórias está se aproveitando muito aí nos streamings da vida aí, né? Sim, tem muito podcast bom e contando muita história bacana. Vamos lá, eu falei que eu queria começar chutando a porta. Eu queria que você me contasse de cara, de início, para todo mundo já ficar daquele jeito. Qual foi a coisa assim mais assustadora que você viu nesse tempo todo que você está viajando pelas estradas? A minha famosa história, por ela que eu virei um contador de história na internet, no podcast, né? Que foi a Loira Fantasma, né? Foi a primeira história que eu contei, até nem foi num podcast, foi no grupo de WhatsApp, né? Lá do Hangar 18, né? Extinto Hangar 18, onde a gente fez muitos amigos lá. Então eu contei a história desse episódio que aconteceu comigo, aí quando eu estava começando a carreira lá atrás, né? Lá pra trás-mente, nos meus 19 anos de idade, onde eu encontrei essa loira, né? Eu contei num grupo de WhatsApp. Aí depois o pessoal gostou tanto do jeito de eu contar caos, né? Essas histórias, que acabei me tornando aí um podcast, com a ajuda de mais um amigo que também estava lá no grupo do WhatsApp, né? Que foi a história da Loira Fantasma. E essa aí marcou bastante, né? Porque a partir daí que eu comecei a conhecer muito mais o sobrenatural, né? Então vamos lá, conta pra gente como é que foi essa historinha da Loura. Nessa época aí eu tava começando a trabalhar eu sempre tive o sonho de ser caminhoneiro, a vida toda, né? Meu pai é caminhoneiro, meus irmãos é caminhoneiro, né? Meu sonho era ser caminhoneiro e me tornei um caminhoneiro. E o primeiro emprego que eu consegui foi com um alemão aqui da minha cidade, né? Uma caminhonetinha velha, uma F350, para quem conhece caminhão, sabe da qual eu tô falando. E era uma caminhonetinha bem velhinha, né? E eu fazia entregas aqui para todo o Paraná aqui. Oeste do Paraná, sudoeste, eu andava aqui por tudo, começando na profissão. E tinha uma linha que eu fazia, que era aqui de Cambé, começava na verdade em Maringá, e eu ia até Foz do Iguaçu fazendo entrega. Aí eu terminava lá em Foz do Iguaçu, geralmente era finais de semana, e eu vinha embora. E nesse dia, eu terminei a entrega em Foz do Iguaçu, vinha vindo embora, parei em Cascavel,
num posto lá que eu gostava bastante, chama Posto Sabiá, tem até hoje esse posto lá. Aí eu tomei um banho, comi alguma coisa lá, tava um tempo de chuva, mas era uma sexta-feira, eu querendo chegar em casa, né? Naquela época tinha boa disposição para estar andando à noite, né? E vem vindo de chuva e tal. E a caminhonetinha, ela tinha um farol muito ruim, sabe? Desregulado. Um farol dela iluminava pra cima, outro pra baixo, eu me lembro. E não andava nada a caminhonetinha, era vagarosona, sabe? Dava lá seus 60 no pé. Mas começo de profissão, aquele entusiasmo todo, né? Eu vinha contente. Eu lembro que na época nem rádio eu tinha na caminhonete, porque ela fazia tanto barulho, dava pra escutar. E eu tô vindo lá, quando vou chegando ali perto de uma cidade chamada Biratã ali, eu tô vindo assim naquela noite chuvosa, aquela madrugada, eu tô vendo lá na frente do asfalto um vulto branco. Mesmo que a caminhonete ela tinha farol ruim, mas na escuridão um vulto branco ao longe, com um pouquinho de claridade, você logo enxerga, né? E eu tô prestando atenção, olhando aquele vulto, passava as placas, passava tudo, e aquele vulto não vinha, né? Um vulto bem clarinho. Me representava ser mesmo uma pessoa no canto da pista, no canto direito, mas até então, como eu nunca tinha passado por nada sobrenatural, não pensei nisso. E foi eu observando que aquele vulto não vinha, e eu falei, eu até ressalto bastante que eu não lembro se eu falei ou se eu pensei, mas que caralho de um vulto esse, a hora que eu falei isso, meu amigo do céu. Me aparece do lado da minha porta, não pro lado de dentro, pro lado de fora, uma noiva. E deu a impressão que eu conseguia ver até o sorriso dela, assim. E passou e eu fechei a cara, assim, sabe? Sabe quando você vira o rosto, assim, de repente? E eu firmei a mão no volante e falei, minha mãe do céu, minha Nossa Senhora. E aquela coisa assim, e eu olhando de canto de zóio e vendo aquela coisa branca pro lado de fora da caminhonete me acompanhando. Ela tava meio que acompanhando a caminhonete andando? Acompanhando, mas justamente porque que eu chamei praticamente, né? Putz. Quando eu pensei, né? Que caramba, de um vulto isso, né? Nessa hora que você chegou, a caminhonete não corria, né? Não, aí, meu amigo, eu enfiei o pé até onde deu e, sabe, foi questão assim de segundos, de minutos, sabe, eu vi o posto e entrei nesse posto. E esse posto foi engraçado, ele tinha, na época, o piso desse chão era paralelepípedo, sabe? E tinha aquelas ondas no chão, eu entrei pulando com essa caminhonete, quase atropelei o frentista, que tava no pé da bomba lá, mexendo com alguma coisa lá. E eu parei assustado, rapaz, com aquele vulto, né? Que ainda depois de eu ter visto ela do lado, que eu olhei no meio de rabo de zóio assim, ainda eu vi pelo retrovisor ela ficando pra trás, sabe? E eu parei assim no pé da bomba, o frentista olhou pra mim assim, eu assim estático, né? Assustado, sabe? Traumatizado com aquilo. O frentista, ô motor, o que foi? E eu não respondi, sabe? Aí quando de repente ele falou, ó, pelo jeito que você tá aí, você viu, foi a noiva ali, né? Aí que me deu aquele despertar, assim, que eu olhei pra ele, mas como que ele sabe o que eu vi, né? Aí ele falou, não, nos dias de hoje, nessa sexta-feira chuvosa assim, ela costuma mesmo aparecer ali. E aí comecei a conversar com ele, depois ele me explicou a história, né? Mas realmente naquele trecho ali ela aparecia aí nas noites de sexta-feira, principalmente nas noites chuvosas. Ela aparecia muito ali naquele trecho ali, e inclusive foi o dia da semana e foi na mesma ocasião de clima, de tempo, foi o que ocasionou, que foi no dia da morte dela, estava esse clima. Então ela costumava aparecer ali para muitos caminhoneiros ali, para muita gente ali, sabe? Depois eu nunca mais ouvi dizer, mas era esse o dia, era nas sexta-feiras e geralmente nas noites chuvosas. Cara, olha só, eu gravei com um Tiquete um episódio, a parte 3 de Fantasmas, e a gente estava comentando justamente isso, que muitas vezes essas aparições, elas são por causa de um loop que aquele espírito tá vivendo. Ele sempre vivencia aquela mesma situação, andando e tal, aparece, pede uma carona, alguma coisa, vai, puf, some. Ou aparece pra alguém. É sempre aquele mesmo loop, como se ela estivesse revivendo aquele momento trágico dela. Então, você sabe o porquê disso aí? Por favor, não. Então, eu imagino, pelo que eu já ouvi contar em muitos casos, né? Muita gente mais conhecida dos assuntos do que eu. Muitos casos, assim, essas mortes traumáticas em um acidente é traumático, né? Para o corpo, tanto para o espírito, né? Porque você vê uma pessoa jovem, prestes a se casar, morrer no acidente, é um impacto muito grande espiritual que essa pessoa recebeu, né? E ela não consegue entender e ainda não conseguiu entender que ela não faz mais parte desse plano. Então, por isso que ela está ali, preso naquele loop, tentando buscar uma saída, uma ajuda, e ela não está aparecendo porque ela quer, porque ela não entende a situação que ela está ainda.
Até então, que não chegue um anjo de ajuda ou algum ser mais iluminado para encaminhar e resgatar, aquele ser ainda não entendeu que ela não faz mais parte desse plano e ela está ali tentando sair daquilo, entendeu? Sem mesmo saber que ela está ali, sem ter a compreensão, né? Exatamente, igual eu te falei, eu não. Quando você falou, você sabe por que isso acontece? Eu falei que não, mas eu procurei, depois que eu gravei o podcast, eu perguntei outras pessoas que são mais entendidas a opinião. E eles me falaram justamente isso. Então, a partir de agora, é a teoria que eu vou aceitar. Porque, poxa, vamos parar a pensar, sexta-feira, chovendo. Ela tá indo pro casamento dela, sei lá, o carro derrapa, ela morre ali numa sexta-feira chuvosa na véspera do casamento. Um trauma tão grande desse, ela vai ficar sempre ali, quando é sexta-feira, com chuva, como se estivesse indo pro casamento, sofre um acidente e fica ali de novo, sem saber o que fazer, e sempre se repetindo. A energia desprendida ali, a energia gerada negativa no acidente desse foi tão violento para aquela alma lá, que ela não consegue se desfazer desse momento, sabe? Ficou preso ali naquele loop ali. Eu imagino, mas a ocasião aí que aconteceu, PH, naquela época tinha muita compras no Paraguai, o pessoal ia muito em caravanas de ônibus do Brasil inteiro. Naquela época era febre. E aquela rodovia lá, a BR-369, era uma carnificina, até mesmo porque ela era simples, não era duplicada na sua totalidade, e era muito movimento de ônibus do Brasil inteiro, passava ali, então dava cada acidente ali, meu amigo, eu cheguei a ver. Deve ser tipo a 381 aqui em Minas, que liga Minas e Espírito Santo, que é considerada a rodovia assassina. Sim, a 381 agora ela é, assim, de Belo Horizonte para frente, ela é perigosa. Para trás aqui, sentido São Paulo, que é Fernão Dias, ela já é duplicada, ela é boa, mas o trecho de Belo Horizonte para frente ela é mais sinuosa, né? Eu conheço ela inteira aí. Então, nesse caso desse acidente aí, aconteceu assim, essa menina ela foi pro Paraguai para comprar um enxoval dela, sabe? E foi com bastante amigas. E na volta, com aquela festa dentro do ônibus, conversando e batendo papo, põe lá o vestido que você comprou pra nós ir, sabe aquela festa? Tipo uma excursão. E ela entrou lá no banheiro, ela pôs tal, o vestido pra mostrar pras amigas naquela festa e tal, dentro do ônibus. E quando ela pôs o vestido que ela veio no corredor, foi o momento do acidente. Então ela morreu vestida de noiva ali, entendeu? Essa história eu sei, porque depois passados tempos já, eu com podcast, aí entrou em contato comigo um amigo aí de Belo Horizonte. Ele é policial aí em Belo Horizonte agora, eu não sei, ele é cabo ou é sargento agora, aí de BH. E ele falou, você que é o Márcio, você contou a história lá, tal, você tem Telegram? Eu falei, tem, capaz que eu queria te mandar uma documentação assim, foi por quê? Porque eu tava dentro desse ônibus aí nesse dia. Aí ele me mandou fotos, documentos, me mandou até o nome da noiva, sabe? Ele te mostrou foto dela? Não, dela não. Mostrou foto do ônibus e o que saiu. O que saiu na imprensa na época. Ah, tá, porque de repente eu ia te perguntar se você tivesse visto a foto, você teria reconhecido alguma coisa assim, entendeu? Não vi. Até mesmo porque, o PH, quando eu conto um caos lá, eu procuro assim, eu não falo sobre a localidade, não falo sobre nome, eu procuro não contar porque até a gente não tem, não expor, a gente não tem autorização. Sim. E outra, essas questões de sobrenatural é uma coisa que talvez você viveu, você vai entender. Mas você contar para outra pessoa aí, outra pessoa que não acredita, não sabe o que é, talvez vai ouvir uma história dessa e vai dar até risada, né? E não desrespeitando quem não acredita, né, independente disso, mas a gente não quer trazer essa história de uma maneira assim, que foi trágica, porque um sobrenatural sempre é trágico para quem o viveu. A gente não quer de maneira alguma tirar sarra de ninguém, debochar de ninguém. Exatamente. A gente quer simplesmente contar a história. Eu vou até aproveitar esse gancho que você deu aí. Eu até comentei com o Jackson aqui, antes de começar, acho que você escutou comentando com ele, que eu tenho uma história muito boa. Um dia, eu conversando com uma amiga minha no Zap, como é que você tá e tal, não sei o quê. Aí eu comentei do podcast pra ela, falei assim, você não tem nenhuma história pra contar? Ela falou assim, pior que tem uma e é recente. Eu conversei com ela, foi perto ali do final de 2020, mais ou menos, e essa história dela é do início da pandemia. Eu não vou citar o nome dela, não vou citar a localidade, nada, igual você falou, porque ela falou assim, não, mas eu não queria que você contasse essa história não, porque eu não quero que os outros pensem que eu sou maluca, ou que eu tô inventando. Mas vamos lá. Ela tinha casado, tinha pouco tempo, ela engravidou antes de casar,
E ela tava há pouco tempo casada com um cara e o cara batia nela, xingava, enfim, brigas. E ela, como tava com o cara, tinha vindo no interior e tal, não tinha pra onde ir ali, parente longe, comentou com uma amiga que tava acontecendo e a pandemia tinha acabado de começar. E ela trancada com o cara lá e o cara fazendo isso com ela. A amiga fez a proposta, não, larga ele, vem pra cá, fica aqui comigo e até resolver, e quando acabar isso tudo aqui, você vai pra casa da sua mãe, você pode ficar aqui, eu não tenho contato com ninguém, a gente fica isolado e tal. Ela topou. Ela me contou que ela combinou de chegar lá tipo uma sexta de manhã. Só que, como rolou isso tudo lá e o cara apareceu um dia lá enchendo o saco, ela resolveu antecipar. E resolveu ir um dia antes. Então ela foi pra lá, chegou lá, ela ligou pro celular dessa amiga dela, o celular tocou, não respondeu. E ela, naquela, sem saber o que acontecia, ficou um tempão na porta esperando. O caseiro veio e perguntou, pois não. Ela falou, não, porque eu vi passar aqui à noite, a fulana tá aí. Não, ela teve que sair e tal, não sei o quê. Não, mas ela me falou que uma pessoa ia vir, eu vou abrir pra você. Abriu. Levou ela, falou, aqui é a casa de hóspede, você pode ficar aqui, abriu a casa toda pra ela, explicou lá como é que era o esquema da água e tal, pá. Beleza, se despediu dela, entrou pra casa dele, que ela era o caseiro lá, e ela ficou lá com a filha dela. A amiga não apareceu, no outro dia de manhã, a amiga chegou e viu a luz lá acesa, ela até estranhou assim, e ela perguntou de longe, quem tá aí? Ela apareceu no jardim, ela falou, sou eu e tal, não sei o quê. Aí ela entrou e perguntou assim, como é que você entrou? Ela falou assim, o seu caseiro abriu pra mim. Aí a amiga dela ela contou assim, isso pra mim, que na hora que ela falou isso, a amiga dela caiu assim, tipo, meio que sentada assim numa cadeira lá, e ficou olhando pra ela meio assim. Ela falou assim, o que foi? Ela falou assim, eu não tava aqui ontem porque eu fui levar ele pro pronto-socorro, que ele teve um infarto, e ele faleceu. Cara, eu até arrepio. Aí eu falei assim, pô, mas e aí? Aí ela falou, me contou que foi lá, e ele faleceu e tal, não sei o quê, e que tinha ido justamente na casa daquele horário pegar algumas roupas dele lá na casa pra levar pro velório, porque não tinha família nem nada lá, e ela queria preparar o corpo dele. Caramba, velho. Cara, como é que você me explica isso? Na minha cabeça, assim, depois de tudo isso que eu escutei. Pra mim, essa história hoje ela faz mais sentido. De repente, o caseiro morreu, ele não se deu conta que morreu e continuou fazendo o trabalho dele. Não se deu conta. Ele não entendeu ainda que ele não faz mais parte desse plano, tá continuando a fazer as coisas normalmente como ele sempre fazia, né? E isso daí, o PH, isso daí é o que mais acontece, que eu mais eu vejo falar. Ó, pra você ter uma ideia, com o tempo a energia daquele ser que tá vivo, que fez a passagem, a energia dele é tão apegada ao local que ele tá, ao sentimento sabe, que ele tá, que ele não consegue entender, e até que aquela energia dele se desvaia durante o caminho que ele tem que fazer, ele demora tantos anos e ele fica ali. Um caso que eu vou te contar é mais ou menos parecido igual esse aí. Eu contei lá no podcast e vou recontar de novo. É a história de um senhor que morou muito tempo num sítio e o pessoal, um amigo meu, um parente meu, viu esse ser passando de uma maneira mais horrível do mundo. Sabe quando aquela energia já está se descaracterizando de ser um ser humano e transformando numa sombra preta, escura? Ele viu passando no carreador assim de frente com ele, se arrepiou inteiro, ele viu passando. E aí outros disseram, falou, isso aí era um antigo morador, mas de muitos anos atrás aqui. Você vê, então quer dizer, parece que vai vivendo, até que essa energia se desvaia, vai vivendo naquele trecho onde ele julgava que ele se julga que está vivo ainda. Aquele sentimento de posse daquele local, daquela vida, daquele sentimento, ele vai vivendo ali até que a energia dele vai se dissipar aí. Não sei na onde, se para o umbral, se para o purgatório, ou se para o céu, se para o inferno, de um lugar ao outro ele vai, né? Mas até que a pessoa e o espírito não conseguem o entendimento para se desprender daquilo ali, ele não vai. É que nem quando eu acho muito engraçado, eu falo assim, não é que eu acho engraçado, eu falo, a pessoa quando não entende pelo que ela está passando, ela se desespera. Agora você imagina uma alma que não entende, que já se foi e está vagando ali naquele loop eterno ali. Quantas energias que aquilo não está carregado, sobrecarregado, né? De energia ruim, de energia boa. Pois é, cara, essa parada de locais também, a gente até conversou também no último episódio sobre isso, que esses locais tiveram uma morte de muita gente, tem uma carga negativa muito grande de violência, de tristeza. Ela carrega uma energia estranha, ela carrega uma parada ali que carrega o ambiente. Ô Jackson, eu vou até aproveitar pra te perguntar isso dessas histórias que a gente ouviu aqui. Pô, infelizmente você não tava comigo lá no episódio com o Ticket, que era uma pergunta que eu tava guardando pra te fazer. Essa história dos loops, essas coisas, isso aí, o que você acha, dentro do que você conhece? Que pode ser isso mesmo? Isso, quando a pessoa desencarna, ela, às vezes, ela não tem
essa noção e ela está presa a alguns padrões que ela estava presa, né, em vida, né? Pode ser a atividade que ela fazia, como no caso do senhor ali, o caseiro, né? Às vezes ela está presa numa situação que ela vivia, um ciclo que ela vivia com alguém, por exemplo, uma relação de amor e ódio, por exemplo. Então ela fica na própria mente dela, revivendo aquilo, e aquilo, ela constrói aquela realidade dela, né? E aí ela também pode se manifestar no nosso plano. E até mesmo porque eu imagino que perde a noção de tempo e espaço, né? Uhum, perde mesmo. Então, para ela tá vivendo aquele momento repetidamente como se fosse a primeira vez, né? Tá revivendo, Isso. revivendo, né? E ela vai ficar continuamente, enquanto ela não receber ajuda ou não perceber que ela está presa naquilo, vai continuar indefinidamente, né? Por isso que tem, às vezes tem castelos mal assombrados que tem séculos de assombrações, né? Do mesmo tipo, né? A pessoa tá lá presa naquela realidade que ela criou, né? Pra ela, né? No pós-morte. Ô, Jackson, eu ia até te perguntar isso também. Esses espíritos, quando ele desencarna, e ele fica ali recente, tem pouco tempo que ele desencarnou, porque muitas pessoas relatam que vê um espírito, às vezes, com uma aparência quase etérea, assim, mas um ser humano, você vê detalhes e tal. Em outras vezes é uma sombra, um borrão, alguma coisa. Você acha que esse espírito, com o tempo que ele fica preso ali naquele loop, é igual o Márcio falou, ele vai se degradando, a energia dele vai se dissipando, e ele vai se tornando essa coisa disforme, menos racional? Então, o espírito é algo bioplasmático, ou seja, a própria mente espiritual, ela consegue moldar a forma daquele espírito. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver uma experiência fora do corpo, uma projeção astral, viagem astral, etc., ou tiver uma experiência quase morte, ou tiver morte mesmo, ela vai se ver com a roupa que ela estava antes do processo acontecer. Mas se ela se concentrar, ela consegue plasmar uma outra roupa para ela. O próprio corpo responde a essa plasmagem também. Então, por exemplo, digamos assim, uma pessoa trans, vamos usar esse exemplo, né? Aqui ela é de determinado sexo, mas ela se vê de outra forma. Quando ela está no plano espiritual, a forma como ela se vê é a que vai ser a vigente, porque ela plasmou aquilo. Entendi. É como se a mente dela moldasse a nova forma. Moldasse a nova forma. E então, por exemplo, se tiver um tarado, por exemplo, fora do corpo, ou no plano espiritual, ele vai estar com um membro enorme lá, porque ele plasmou aquilo. Caralho, Jackson. Entendeu? Eu não queria ter essa imagem na cabeça. Mas é assim que acontece, sabe? Então, se a pessoa ela perde aquela noção de humanidade dela, se ela, por exemplo, de repente ela teve um problema ali, meio que, digamos assim, tá me fugindo a palavra, mas sabe quando a pessoa ela perde, digamos assim, a humanidade dela, ela já não tem mais sentimento, ela se torna uma pessoa mais bruta, sabe? Que não tá nem aí e tudo, e age com brutalidade e tudo. Se ela for se degradando, se ela não cuidar do mental dela, ela for se degradando, no próprio espiritual, a forma dela vai se tornando mais animalesca, entendeu? O negócio é tenso. É uma coisa que me dá um puta medo, igual eu falei no último episódio lá, daquele experimento, das coisas lá. De repente a gente faz uma coisa dessa e você consegue atrair, não uma coisa assim, bacana, que vai tentar uma comunicação. Não, você vai atrair uma coisa dessa que já tá assim, no suco do ódio infinito e eterno e vai te atazanar. A pessoa, ela se somatiza, né? É que nem a pessoa põe um problema na cabeça e aquele problema vai acabando com ela, né? Então, se ela não tiver e não buscar em vida um entendimento sereno, um encaminhamento, isso está muito ligado à fé, né? Está muito ligado à fé da pessoa, independente da religião. A fé que ela tem, que existe um algo melhor, um algo bom, ou existe um local onde ela possa se redimir dos pecados, que para o católico por exemplo, o arrependimento, e é o purgatório, e para os espíritas é o umbral. Ela tem que entender que ela tem um caminho, e ela tem que buscar esse caminho, e esse caminho é construído através da fé, que ela tem que ir construindo. Mas tem pessoas que elas são tão fechadas por entendimento e por conhecimento, que quando acontece uma morte traumática, ou uma morte talvez, ela fica ali assombrando, porque ela não buscou o mínimo de entendimento e não quer assim reconhecer como um ser que está na escuridão e precisa de ajuda, porque talvez durante toda a vida dela ela não buscou um entendimento maior, você entendeu? Eu imagino que seja isso. Aí eu fiquei assombrando aí as estradas, fica assombrando aí castelo, fica assombrando casa aí, porque a pessoa não sabe que ela desencarnou, ela tem que ter
preparo aí, isso que traz muito é a fé, né? Que tem algo melhor, algo diferente, um local para se redimir, eu imagino isso. Tem muitas pessoas que chegam pra mim ou pra outros médios e tudo e perguntam: como é que eu faço pra abrir minha clarividência? Você sabe? Você pode me ajudar? Pode abrir a minha clarividência? Aí a gente fala: a gente sabe, a gente pode abrir, mas você está preparado pra ver o que tem lá do outro lado? Né? Porque vai ver isso aí, né? Vai ver gente que está bestializada, vai ver gente que está assim, semelhante a um zumbi de Walking Dead. Vai ver gente que tá deformada, mutilada, porque eles plasmaram isso. Ó, eu vou me arrepender amargamente de perguntar isso, mas como é que faz pra abrir esse chakra, essa percepção? Olha, tem vários meios, né? Várias técnicas, vários procedimentos. Mas eu não vou detalhar isso porque vai ter gente experimentando aí, e aí vai começar a ver coisa. E aí eu não sei se o sistema de saúde lá dentro das redes psiquiátricas estão prontos para atender essa demanda, né? Putz, cara, vamos deixar isso em off. Eu vou te ser bem sincero que isso aí é uma parada que me pega muito, porque eu já falei, tanto que eu tô aqui hoje conversando com você sobre isso. Eu sou muito curioso sobre isso, adoro esse assunto, mas eu tenho um medo, assim, grotesco. Eu acho que se eu abro um negócio desse e começo a ver coisas assim, eu acho que em pouco tempo eu perco minha sanidade, cara. Sinceramente, eu não sou iluminado a esse ponto pra ter esse preparo, não sou mesmo, não sou. Então, sim, acho uma ideia boa você não mostrar os processos aqui, porque senão pode dar problema. Aí onde vale aquele sábio conselho do ET Bilu, busque conhecimento. Vou lá, Márcio, vamos voltar pra estrada aí. Bora lá. De noite, com neblina e aquela garoinha caindo. O que acontece? Rapaz do céu, o camarada me contou um caos. E eu contei também. Sabe que eu tenho vários episódios no podcast lá no Extrato Sobrenatural, quando eu tava lá, e tô agora no Rádio Sobrenatural, contando também, né? Mas as histórias mais impressionantes eu ainda vou contar. Mas eu contei algumas aí que me deixaram impressionado. De um amigo lá do Rio Grande do Sul, que eu tava dirigindo cansado, de repente ele sentiu. Do lado dele, ele viu um vulto preto dele sair, passar entre o caminhão assim, cara, foi um apavoro. Aí depois ele veio a descobrir que ali naquele trechinho ali já tinha ocorrido vários acidentes. Você quer ver uma coisa engraçada que aconteceu comigo uma vez? E eu fiquei pensativo, né? Eu vinha vindo ali de Agudos. Aí eu tinha acabado de passar por debaixo da pista Castelo Branco, tô se subindo assim, uma subida, caminhão carregado, pesado. Eu não tava com sono, eu tava bem lúcido. Eu dirigindo o caminhão na subida, eu vi nitidamente passar do meu lado, dentro do caminhão. Atravessou o caminhão, assim, à frente no para-brisa e entrou pro asfalto. Sabe, se desfez no asfalto assim, uma senhora gorda, sabe, com vestido verde, sabe aqueles vestidos grande assim, com a sombrinha. Entrou assim, por dentro do asfalto. Eu já parei no posto apavorado. Ela passou por dentro do caminhão? Por dentro do caminhão, senti um frio, passou por dentro do caminhão, do meu ladinho assim, atravessou, eu vi ela atravessou o painel do caminhão e entrou pra dentro do asfalto. Uma senhora grande, gorda, sabe? Com vestidão verde, com a sombrinha, sabe? Eu falei, minha Nossa Senhora, já parei no posto também. Falei, gente, não pode negócio desse, não. Aí depois eu pesquisando, conversando com o pessoal, ela falou, não, sempre morre gente atropelada aí e parece que morreu isso mesmo a senhora. Pô, todo mundo já pegou estrada aqui, todo mundo já viajou. Isso é a coisa mais comum, pelo menos que tem aqui nas estradas do interior de Minas. É você vai andando na estrada ali, você vê muita cruzinha do lado da estrada. Sim. Vários crucifixos ali e tal, de pessoas que obviamente foram atropeladas ali. Cara, o que deve ter de energia negativa e de sofrimento nesses lugares deve ser absurdo. E você sabe qual é o procedimento quando você passa de frente com a cruzinha dessa aí? Hoje, devido às pistas estar aí, várias delas pedagiadas, o pessoal do pedágio já não deixa mais colocar a cruzinha na beira da estrada. Mas em estrada vicinal, em local mais interior, se vê muito. O procedimento quando você passar por uma cruzinha dessa beira da estrada é fazer um Pai Nosso. Como se assim, você estivesse ajudando a encaminhar, se porventura alguma alma estiver por ali ainda, porque ela fica presa ali, porque foi marcado aquele local. Muitas vezes ela não consegue sair dali por causa disso. Então você faz o nome do Pai e deseja um encaminhamento aí para essa alma, isso, entendeu? É um grande erro, eu acho. Apesar de ser uma coisa assim, uma lembrança, ser uma coisa bonita até certo ponto de vista, mas eu acho um grande erro a pessoa fazer isso, viu? Porque ela prendeu ali, aquele momento, ela prendeu ali naquela cruzinha ali, porque uma cruz, ela tem um significado muito grande. Imagina para quem já, né? Então imagina que você ali num acidente trágico,
e você vê sua cruzinha, talvez até com seu nome ali. Você fica preso ali. Eu acho um erro, sabe? Não sei se estou certo em falar isso, sabe? Mas no meu entender, eu acho que é um erro muito grande fazer isso. Mas você não tá errado de falar isso, porque no meu ver, a partir do momento que você coloca uma coisa ali, assim, uma cruz e tal, com o nome da pessoa e tudo, você meio que você tá fazendo uma amarra ligando a pessoa àquele local. Aquele local, aquele momento ali, né? Exato. Então, eu até, inclusive, eu peço desculpa aí o pessoal que tem a sua religiosidade, que acredita que aquilo é uma homenagem, né? É o meu jeito é o que eu penso, né? Entendeu? Que é um erro fazer isso daí, né? Foi uma passagem, aquilo tem que passar, se desprender, a alma tem que fazer o caminho dela, não fazer nada com que prenda você ali. Por exemplo, você tá andando numa esquina, você bateu o carro, você vai fazer um sinalzinho pra toda hora você passar ali e ver que você bateu o carro ali? Não, você quer esquecer aquilo lá. Assim, nesse caso de cruz, tanto a cruz quando morre alguém na estrada, por exemplo, ou cruz de cemitério, qualquer local ali onde você faça alguma lembrança para alguém que morreu, por exemplo. O que acontece no espiritual pelo lado da Umbanda, por exemplo. Ali, naquele local, a partir do momento que a pessoa foi ali naquela cruz, colocou uma vela ali e fez uma oração para um falecido, aquele local se torna uma espécie de portal. Então ali vai ser sempre protegido por um guardião, por um Exu, e sempre vai ser atendido por uma equipe de resgate, geralmente composta por pretos velhos, alguma coisa assim, ou por outros trabalhadores. Então sempre que um espírito passa por ali, por exemplo, e vê aquela cruz no espiritual, ele vai ver aquilo como algo muito chamativo, muito luminoso, e ele vai sentir que ali ele pode ser atendido e resgatado. Então ele vai chegar ali, vai ter o Exu, vai ter as equipes de resgate para fazer o atendimento. Então é assim que funciona no espiritual, né? Digamos, pelo lado da Umbanda, nesses pontos de força. Então, mas é que nem, Jaque, é que nem a gente está discutindo aqui, né? Isso aí são visões de doutrinas, né? De religiões, né? Por exemplo, para Umbanda, você acabou de mencionar aí, é visto dessa maneira. E para outras doutrinas já não. Você vê que muitos evangélicos, por exemplo, não gostam de vela. E eu já ouvi dizer que os espíritos só enxergam a luz de vela, então por isso não se deve estar acendendo vela. Já o católico tem as suas homenagens a santos, aos falecidos através de velas, né? Então, essa coisa de mundo espiritual está muito ligado na doutrina que ela está, né? Na religião que ela está, né? Então, por isso que é um assunto que a gente tem que sempre estar falando com muito cuidado, porque no fundo, a gente se torna leigo, né? A gente tem um entendimento, mas até certo ponto. Como eu acabei de explicar aí, né? Eu imagino que é um erro, isso é um entendimento meu, né? Que eu acho, mas não que eu esteja certo, mas eu imagino assim, isso aí tá ligado justamente a isso que a gente tá falando, né? A crença que ele tem, né? A doutrina que ele vive na sua religião. Isso é uma coisa muito interessante e polêmica também para se discutir, porque a gente cai naquele ponto. Vamos pôr uma pessoa assim muito cristã, aí ela morre, aí de repente, na hora que ela morre, ela descobre que aquilo que ela acreditava não é certo, que o que os espíritos acreditavam era o certo. Vamos pôr o inverso. Um espírita que segue essa doutrina, que acredita nisso, morre e de repente ele descobre que tudo aquilo que os cristãos sempre pregavam é a verdade. Isso é uma coisa assim que eu paro para pensar e eu já falei isso aqui várias vezes, eu volto a repetir. Eu acho que nós todos temos um Deus em comum e cada um enxerga nele aquilo que a pessoa consegue compreender. E baseado nisso ela cria a religião dela. O que eu gosto das religiões é que religião, independente da doutrina que siga, o importante da religião é que a maioria delas, se não todas, prega ame o próximo e respeite o próximo. Isso eu acho que é uma mensagem universal e que prevalece, entendeu? Mas que eu acho que elas têm todas uma coisa em comum, elas têm. Como eu costumo já ouvir bastante, são caminhos diferentes que levam a um só lugar, né? Exato, são caminhos diferentes para o mesmo lugar. Então, é claro que isso está intimamente ligado no que você acredita, né? Por exemplo, eu já penso diferente. Tem o jeito certo, tem o jeito de você... Porque eu fui doutrinado na católica. Eu acho que o meu jeito da minha religião é o certo. Cada um vai pensar que o dele é o certo, né? Na verdade, por isso que eu digo, às vezes a gente se torna até um pouco leigo, porque isso é coisa que demanda muito estudo, muito conhecimento, demanda muito reflexão e demanda muita inteligência, sabe? Para você pensar de maneira racional e saber interpretar, por exemplo, a Bíblia, né? O que a Bíblia diz, né? Então, eu imagino que isso aí tem que estar intimamente ligado e para você conseguir o entendimento desse, você tem que estar sintonizado justamente nisso que você falou.
atingir um bem comum, que é o que todas as religiões aparentemente mostram, né? Que são caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar, né? Agora, é aquela história, né? Você tem que ser muito forte, muito inteligente para saber o jeito certo, né? E você fazendo o jeito certo, e mesmo assim você fica na dúvida, porque hoje em dia você vê como que, por exemplo, a internet, né? A televisão, ela tem tanta propaganda, tantos assuntos, e você acaba se divagando na verdade de um, na verdade de outro, você fica pondo em xeque muitas vezes a sua própria crença. Por isso que eu digo que a gente tem que ser forte na religiosidade da gente, no que o coração da gente manda, que é o princípio básico que você falou, fazer o bem, tentar ser o melhor possível, ajudar quem precisa e por aí vai, né? Eu acho que esse aí é um caminho, né? Pois é, cara, pois é. Então, quem está nos escutando, respeitem o próximo, só tem a ganhar com isso. Sempre. Agora, você sabe o que eu fico mais admirado, PH? Eu sei lá, eu me orgulho em dizer que eu sou um caminhoneiro, eu tenho pouco estudo. Eu fiz a 5ª série, sou vivido e coisa e tal. Eu sei falar do que eu entendo, do que eu vejo, né? Eu vejo aí esses caras inteligentes falando que vida é muito difícil, nascer no espaço, ter vida aí fora da nossa galáxia e coisa e tal. Aí depois eu fico pensando, você já ouviu aquela palavra do Carl Sagan falar que nós somos poeira de estrela? Sim, claro. Você viu? Então quer dizer, pensa comigo, se nós somos poeira de estrelas, tudo que tem no nosso corpo veio das estrelas, nosso planeta, tudo. Então quer dizer que a poeira só veio aqui pro nosso cantinho, ela não se espalhou por essa imensidão danada, essa poeira, sendo que até uma casa fechada, se deixa fechada, você vai lá passar em cima do móvel, a poeira insiste em entrar. Eu não vou lembrar agora quem foi que fez essa analogia, mas eu achei ela perfeita. O homem afirmar que não existe vida fora da Terra baseado no que ele conhece é a mesma coisa que você pegar uma gota de água do mar, olhar para a gota e falar assim, tubarão não existe, porque eu não tô vendo nenhum na gota. Pois é aquela história que eu tinha falado. Você pega uma plantação, um milharal de hectares e mais hectares de milho. Então quer dizer que só um pé lá naquele hectare todo deu uma espiga? Exatamente. É bem por aí. Márcio, eu não posso conversar com você de fantasma, sobrenatural insólito e não te perguntar sobre casos de ufologia nessas andanças suas. E aí, já viu alguma coisa assim que você considera que é ufológica? Nossa, e quantas? Inclusive eu passei por uma. Como é que é? Você falou, eu passei por uma, contei lá foi o que eu me tornei conhecido aí nos meios aí, porque eu contei a minha experiência lá no Hangar 18, a primeira vez, eu contei, tava até nervoso, sabe? Falei, gente, eu vou contar, eu já contei pra tanta gente isso, e o povo ri, dá risada. Falei, não, mas eu vou contar, e contei. E eu passei por uma experiência dessa, inclusive eu tô aqui, eu tenho um sinal, eu tenho 2, na verdade, dessa experiência. Que um é um sinal no braço que eu tenho, que é uma cicatriz, que muda de forma conforme o tempo passa, e então eu contei essa história lá no Hangar 18, e depois, hoje eu me arrependo de ter contado, sabe? Por quê? Porque hoje eu sou um contador de história, né? De podcaster, né? Então muita gente, mas você conta história, essa aí é mais uma que você tá contando. Gente, eu não tenho interesse nenhum em provar nada pra ninguém, você entendeu? Então eu falei de não ter contado, porque o povo fica insistindo, mas será? Mas gente, eu tô contando, você acredite se quiser. O nome desse podcast. Obrigado. Entendeu? É isso. Acredite se quiser. É onde você tá aqui hoje e é aqui que você vai contar de novo pra galera essa história. Por favor. Então, eu trabalhava numa época, eu trabalhava puxando verdura, tomate, né? Eu carregava lá em Jales, lá pra frente, lá quase na divisa de Minas, numa cidadezinha chamada Paranapuã. E eu vinha lá, carregava, saía de lá de noite e vinha embora pro Paraná, porque no outro dia cedo eu fazia as entregas desse tomate aqui nos mercados todos. E eu tinha um caminhãozinho na época, era um caminhãozinho velho, sabe? Sempre dava um probleminha, mas eu sabia qual era o problema que ele dava. Ele apagava assim, com falta de combustível, eu ia lá na bombinha manual dele, que é do lado do motor, bombava lá, ele pegava e eu ia embora. Então ele dava uma entradinha de ar. Quem é motorista tá ouvindo sabe o que eu tô falando. E eu vinha vindo naquela estrada e eu gostava de passar por um desvio ali, que passava ali pelo Trevão de Rancharia, saía ali por IEP, e de IEP eu pegava ali por Nantes e saía aqui perto de Porecatu, na divisa já entre Paraná e São Paulo. É uma estradinha bem vicinal, bem abandonada. De dia e de madrugada, então, eu podia sortar o caminhão de cabeça para baixo que não tinha problema, que não tinha movimento. E eu gostava muito de passar por ali nas madrugadas. A viagem rendia. E eu tô vindo
Naquele trecho tem um trevo bem grande, uma rotatória grande. Peguei assim a minha direita, que eu fiz a minha rotatória assim, o caminhão apagou. Eu, já sabendo qual é o problema dele, né, já encostei no acostamento. Desci normalmente, falei, vou abrir o capô do caminhão, era um Mercedes 1113. Eu vou bombar lá, a gente fala bombar, né? Sangrar o caminhão, que a gente fala, que é tirar o ar do sistema de injeção de combustível. O caminhão é diesel. Daí eu tô ali com a cabeça enfiada lá dentro do capô, lá, e bombando e tirando. Quando de repente eu vejo um clarão, mas não me liguei muito. Falei, é um carro que passou, né? Mas daí me despertou, pera lá, mas se é um carro que passou, ele tinha que passar aqui pela minha direita, porque pra minha esquerda aqui, eu conheço ali, passo de dia, não tem estrada e outra é um barranquinho, né? E tem cerca, tem tudo. E eu vejo aquele clarão que eu levanto assim, que eu dou uma olhada assim, debaixo de um pé de manga, perto de um pé de manga, uma bola brilhante. Hoje eu consigo dizer que é como essas luzes novas que saem hoje em dia, que é LED, né? Aí eu olho aquilo lá e falei, rapaz, eu nunca vi uma coisa tão bonita daquele jeito, assim, eu fiquei admirado, né? E caminhoneiro, até hoje eu sou assim, caminhoneiro anda assim, toma um banho pra viajar, ele bota uma bermuda, um chinelo, a camiseta e vem embora, né? Caminhão velho geralmente esquenta dentro, então você vem o mais à vontade possível. Eu desci de cima do para-choque do caminhão, tô olhando. Quando eu olho, de repente, assim, não que eu olhe diretamente, sabe? Quando você dá uma erguida na cabeça, você vê que tem alguma coisa em cima, assim. Quando eu dou uma olhada pra cima, assim, aquilo me sumiu o sentido. Eu senti como se eu tivesse leve, assim, sabe? Flutuando mesmo, leve, em direção a essa coisa que tava em cima. E aquela luz branca, ela subiu também. Mas depois que eu senti que um pé do meu chinelo, um chinelo de um dos meus pés caiu. Eu senti isso. E foi só o que eu vi, o que eu senti. Foi só o que eu senti. Olha pra você ver que louco. Aí, passado horas, não sei quanto tempo, eu desperto dentro do caminhão, com ferimento no braço, uma cicatriz no braço, mas na hora eu não percebi. Eu despertei e dei partida no caminhão que estava com o capô aberto ainda. Eu dei partida assim para ele pegar, ele não pegou porque eu não tinha acabado de fazer o procedimento lá ainda, sabe? Para ele voltar a funcionar. Aí no que eu desci do caminhão, já estava clareado o dia, já estava claro o dia. Que eu desci do caminhão, eu senti, só tava com um pé de chinelo, o outro descalço. Eu olhei assim no chão do caminhão, que até então tava meio abobado, né? Olhei em volta do caminhão, não vi nada. Aí eu mesmo assim subi no para-choque, fui lá, acabei de bombar para fazer o caminhão pegar. Ele pegou e eu olhando, procurando meu chinelo. Quando eu olho lá pro lado de baixo, onde tava aquela bola, que depois eu vim me lembrar, o meu chinelo lá. Aí eu falei, mas que raio, né? Foi lá, peguei meu chinelo, montei no caminhão e vim vindo. E durante aquilo trajeto, que daí até então já tava mais perto de casa, até então eu vinha sentindo um choque. Aí onde que eu coloquei a mão no braço assim, eu vi aquele ferimentozinho que eu não me lembro de ter feito. E mão de motorista de caminhão velho sempre é machucadinha, porque sempre você tá apertando um parafusinho, você tá amarrando um arame, você tá, sabe que você tem um ferimento na mão. Mas aquele do meu braço, aqui do meu braço esquerdo, eu não tinha notado. Eu não me lembrava, sabe? E o curioso é que esse ferimento ele cicatrizou assim de uma rapidez tão grande, e questão de dias, assim, pouco tempo ele cicatrizou. E depois eu em casa, depois de passado, isso que pra mim foi uma coisa que sumiu assim, depois que eu comecei a me lembrar de novo, sabe quando dá um apagão e você volta, você não sabe que aquilo aconteceu com você, mas de repente vem aqueles flashes assim, eu sentado na varanda de casa, começando a dar aqueles flashes assim, sabe aqueles, coisas de segundos assim, Você vê a cena e some. Isso, é uma sala branca, um ser bonito, bem clarinho, de cabelo liso, comprido, diferente, a fisionomia diferente da nossa, mas mesmo assim eu reconheci como um ser humano, né, porque até então era o que eu me lembrava, e me lembro de alguém pegando no meu braço e eu sentindo aquela ardênciazinha e aquela tremida no braço assim, sabe? E além dessa, no braço, uma no coração, bem em cima do coração, que eu costumo brincar depois, né? Que hoje não dá mais pra ver essa, por causa que essa manta não deixa mais. Essa manta de gordura que eu tenho na pança aqui. Mas ela tá aqui até hoje, em cima do coração certinho. E essa do braço, curioso, eu comento sempre com o Walter lá, eu sempre tiro foto dela, sabe? Eu tiro foto dela hoje, daqui um mês ela tá diferente, ela muda de jeito, sabe? Ela tem um sinal de um raio, um raiozinho. Daqui a pouco ela forma uma letra M, daqui a pouco ela forma um anzol. E ela vai mudando, não sei se, sabe, tenho hora impressionado, até procuro nem pensar muito nisso. Você já fez ressonância nesse Então, eu já pensei, um enfermeiro falou, rapaz, tem alguma coisa aí, viu? Vamos fazer. Falei, eu não vou fazer nada. Até então, eu participando de outro podcast do pessoal lá do Ufologia de Quintal, lá de Cascavel, o Cleiton, o Dudu, forte abraço aí, sei que eles ouvem vocês também.
O podcast eles também, eu sou ouvinte lá. O pessoal falou, teve lá comentando comigo, mas por que você não faz? E eu até fui para fazer uma hipnose. Mas aí eu queria fazer assim, eu falava, eu vou fazer hipnose, mas eu quero filmar certinho, eu queria com o nome da doutora lá, né, que vai fazer tudo, o nome, tudo para saber uma coisa bem. Aí ela pegou, chamou no canto e falou, Márcio, deixa eu explicar uma coisa para você. De repente você não está entendendo o que é uma hipnose. Talvez nessa hipnose você vai desbloquear a coisa que você não precisa para viver e que pode te traumatizar e que vai dar trabalho para consertar depois. Não entender que ela me falou isso do que eu entendi. Você precisa disso? Falei, não. Então é melhor deixar quieto, porque talvez isso que você viveu não é tão bonito e tão sereno como você está me contando. Aí eu falei, você quer saber, velho? É mesmo, né? Aí eu não tenho vontade nenhuma de mexer com isso. Porque pode ser que eu não tenha vivido uma coisa tão tranquila como foi, você entendeu? E a minha mente achou um jeito de bloquear isso. Daí eu imaginar outras coisas, né? Eu concordo que se realmente acontecer alguma coisa e se for descobrir, pode não ser uma coisa legal. Mas, cara, eu se fosse comigo, eu gostaria, por mais que me chocasse, eu gostaria de saber o que aconteceu. Veja bem, é que nem eu tô dizendo pra você, eu me arrependi depois de ter... Não é que eu me arrependi de ter contado. Eu devia ter contado de uma outra maneira, sabe? Contado a história, mas não me envolvesse eu mesmo. Porque até então, hoje, muito mais do que antes, né, que eu conto a história, então, essa é mais uma história. Tudo bem, pode acreditar você que é só mais uma história, não faço questão nenhuma se o que você acredite. Por quê? Porque pra mim não tem relevância, entendeu? Agora, você pode ser que tenha relevância, por exemplo, para uma pessoa que é mais estudiosa, tudo, né? Um acontecimento desse, né? Mas, meu amigo, a ufologia hoje, para nós que acredita, que curte, que a gente leva a sério, mas se você for pôr num contexto, a ufologia, muitas vezes ela é ridicularizada. Não, muitas vezes não. Todas as vezes ela é ridicularizada. Tirando a nossa bolha, a nossa turma ali que a gente gosta do assunto e se respeita, saiu dali, a gente é motivo de piada. Então, aí, agora você quer ver uma coisa que eu acho impressionante? Por exemplo, assim, você vai contar uma história dessa, é uma coisa assim que chega perto além da imaginação. Como que o cara tá contando uma coisa dessa e nessa tranquilidade? Porque eu sempre fui tranquilo, eu sempre fui, sabe, eu já vivi por muita coisa, eu tenho uma tranquilidade de passar por situações desse tipo e de piores que eu já passei, que eu já contei também no meu podcast lá, eu não me abalo com facilidade. Agora, para mim não tem relevância nenhuma esse episódio, a não ser o que me deixou comigo mesmo, para mim, que está guardado, que eu vejo hoje, depois de muito tempo, eu me lembro com muita nitidez de tudo que aconteceu, mas eu não faço questão, sabe, de provar, de falar, sabe, não, tá, eu contei a história, acredite se quiser. É isso aí. Agora, eu acho bacana quando você conta uma história dessa, e eu acho muito ruim que as pessoas tirem sarro ou façam piada. Você foi e me contou essa história. Pra maioria das pessoas que escutar isso aí, vai falar assim, ele tá louco, de onde que ele inventou isso? Mas aí você pega a história do tiozinho lá do interior do Pará, você pega um cara lá, sei lá, do interior de uma fazenda de São Paulo, pega um cara que mora numa cidade litorânea do Maceió, aí você vai ver, os caras têm a mesma história. Aquele menino lá do interior do Nordeste, meu pai, como que chama ele? Que arranharam ele tudo também? Meu pai, eu não vou lembrar agora. É o Janiel. Isso. Agora você imagina que um menino daquela idade tinha capacidade de inventar uma história tão daquele jeito e o povo ainda ridiculariza, você entendeu? Agora você ridiculariza uma história de um menino daquele, de um senhor lá do interiorzão. Imagina eu que já sou um contador de causa, caminhoneiro, e a turma falou, mas você tava usando rebite aquele dia, né? Eu nem sei o que é rebite. Sei o que é, mas nunca fiz uso. Ô Márcio, olha só, antes de eu começar a ter o meu podcast Ufologia e Sobrenatural, eu passei anos jogando jogos online, fazendo live, trocando ideia com a galera. E ali que eu tinha eu tenho ainda. Beijo pra galera da minha live lá, do meu grupo lá da live, tamo junto. Mas a maioria da galera lá, eles respeitam o que eu faço aqui e tal, mas não acreditam. A grande maioria lá não acredita, zoa, faz piada. Igual uma vez, quando eu gravei um episódio com o Pacatini, eu postei lá num grupo lá, e, pô, todos os comentários foram fazendo piada. Saca? Então, tipo assim, pra fora da nossa bolha aqui, cara, esse assunto ele é muito ridicularizado. Mas nós que estamos inseridos aí dentro, a gente que tem contato com muitas pessoas, eu escuto muitos relatos todo dia. Inclusive, quero deixar novamente aqui registrado. Quem tiver uma história assim com
detalhes, coisas. Por que eu peço esses detalhes? Eu gosto de contar história, eu gosto de ouvir histórias, mas eu gosto também de traçar paralelo entre as histórias. Então muitas vezes a pessoa chega assim com uma história, eu vi uma luzinha voando. Poxa, eu não tô desmerecendo nem nada, mas isso aí não dá muita margem pra gente comparar com outros casos. Agora a pessoa vira e fala assim, eu tinha um avistamento. Eu tava andando, eu vi uma luz, ela tinha um reflexo esverdeado embaixo. Quando ela passou, eu vi que ela tinha uma forma meio triangular. Já são detalhes que aí a pessoa conta, um outro que mora, sei lá, em outro estado, escuta, eu também vi uma coisa dessa parecida e foi tipo no mesmo dia. Começa a aparecer um caso aí. Então quem tá escutando e tem uma história nesse sentido, seja sobrenatural ou ufológica, entre em contato, chama ela no Instagram, manda um e-mail pra gente pelo e-mail do podcast. Teve um ouvinte que inclusive mandou um relato pra mim. Eu li o seu relato, você pediu pra mim não publicar seu relato. Eu agradeço muito isso que você fez, porque novamente, apesar de eu não publicar ele, não divulgar ele, eu sei o que aconteceu. E se uma outra pessoa que vier me contar uma história parecida me pedir opinião, eu falo assim, cara, eu acredito porque teve uma pessoa que me contou isso. Então, por favor, quem tá escutando e tiver uma história, é só entrar em contato. Contamos os casos do senhor Márcio Coxa aqui, e suas viagens pelo Brasil aí, vendo coisas e outras historinhas mais. Novamente, Márcio, te agradecer muito a presença aqui hoje. Nosso papo vai longe, se deixar aqui a gente fica batendo papo a noite inteira. Você vai voltar, nós vamos bater mais papos aqui, porque, cara, se eu virar pra você e falar assim, vamos gravar, você falar assim, sobre o quê? Não sei. O que a gente gravar aqui vai ser interessante e legal, porque você tem muita história. Então, novamente, obrigado. E o espaço é todo seu para divulgar o seu trabalho e o seu podcast. Eu que agradeço imensamente aí o convite. Eu tô sempre por aí. Eu fico mais contente de falar assim, não é chamar para prosear, porque a prosa é gostoso bater papo, prosear com vocês aí. Eu digo assim, gente, eu conto a história. Eu fico muito feliz e sou feliz em fazer essas amizades que eu tenho feito na podosfera, que até então eu era um caminhoneiro, ficava lá na cabine só escutando programa de rádio, escutando história no rádio. Hoje eu gosto de contar história. E eu fico impressionado tanto de amizade que eu tenho feito. Só tenho a agradecer, viu? Ao pessoal que ouve o podcast, a vocês que me convidam. E estamos sempre por aí. Muito obrigado. E um forte abraço aí, o pessoal lá do Paranormal FM e o pessoal do grupo do WhatsApp lá do Rádio Sobrenatural. É isso aí. Valeu, e eu queria aproveitar esse finalzinho aqui para mandar um grande abraço. Outro dia eu tava na escola da minha filha, eu fui buscar ela lá na escola, e eu tava conversando lá com o funcionário da escola que escuta o podcast, que é fã, e eu escutei alguém me chamando PH, aí eu olhei assim, eu não conhecia a pessoa falou assim, pô, te reconheci pela voz. Eu sou ouvinte do podcast também, aí, pô, cara, isso pra mim eu me senti o máximo, né? Então, Lúcio, grande abraço. O podcast do Márcio e conhecerem o novo projeto dele, a Rádio Sobrenatural. E lá, na descrição do episódio, também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, entrar no Apoia-se pra ajudar a manter o podcast no ar, com 2 episódios semanais, vai ser super bem-vindo. De quebra no nosso grupo do WhatsApp. Chega lá, conhecendo todo mundo, vai ser super bem recebido, vão trocar uma ideia lá sobre esses assuntos. Quem puder também entra no Apoia-se no Portal Fenômeno, ajuda o Jackson a manter esse acervo gigantesco ufológico lá. E lembrando, nossa loja está no ar. Tem camisa lá com várias temáticas ufológicas,